Olá, nesta análise saideira de 2019, eu vou tratar de questões locais. Locais, para mim, em terras norte-americanas. Vou falar do maior espetáculo da Terra em 2020, que será, obviamente, a eleição americana. De um lado, o 45º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Aquela figura conhecida, polêmica, um homem grosseiro, mentiroso patológico, mas que tem uma vantagem. Ele atua com uma economia relativamente saudável, tem uma base de apoio fanática. Hoje em dia existe mais um culto do que um partido político apoiando Trump, ou seja, nos últimos 3 anos de presidência americana, a taxa de aprovação de Trump se manteve num patamar, assim, digamos, numa margem muito estreita. Ele sempre esteve em torno de 40% de apoio, apesar de todas as polêmicas, de todos os ataques contra as instituições, a capacidade de atuar de uma maneira totalmente anticonvencional. A base está com ele. Ou seja, eu costumo brincar que não existe mais o Partido Republicano, e sim o PT, que é o partido de Trump. Do outro lado, os democratas vivendo uma intensa guerra civil, um batalhão de candidatos. Tivemos agora a formalização de que Michael Bloomberg, o bilionário ex-prefeito de Nova York, será candidato, e basicamente uma discussão estratégica e mesmo tática entre os democratas. O que é melhor contra Trump? Um candidato moderado, como o ex-vice-presidente Joe Biden, que ainda é o favorito, mas a cada momento da campanha deixa claro que ele está enferrujado, tem muitas vulnerabilidades, ou um candidato radical, como o senador Bernie Sanders ou a senadora Elizabeth Warren. A minha impressão é de que, no final das contas, o eleitorado democrata vai cerrar fileiras em torno do candidato, seja ele um moderado, seja um radical. O fundamental aqui para os dois partidos é conseguir abocanhar o naco de indecisos e de independentes. Existe um clima hiperpartidário nos Estados Unidos, e as perspectivas são de que a margem de vitória de qualquer candidato não vai ser espetacular, apesar de todas as polêmicas que geram Trump. E embora, como eu falei, um candidato com uma economia em situação relativamente confortável devia ter a sua reeleição assegurada, mas com Trump tudo foge às convenções, em termos positivos, em termos negativos, para esse presidente histórico, um presidente altamente populista, um demagogo que cria confusão no mundo inteiro e que luta contra as próprias instituições americanas. O eleitorado está, como diz, polarizado hoje, exceto uma pequena facção, né, no centro do tiroteio, que vai ter que tomar uma decisão. E por essa razão, os cenários são realmente, alguns até improváveis, podem se concretizar. O mais interessante seria o seguinte: como em 2016, Trump ser reeleito pela vitória no colégio eleitoral, ou seja, os delegados de cada estado, e perdendo novamente no voto popular, como aconteceu em 2016. Naquela ocasião, Hillary Clinton derrotou Trump por 2 pontos. Em 2020 é possível uma situação ainda mais heterodoxa. Preservação da vitória de Trump no colégio eleitoral, mas uma margem ainda maior de vitória democrata no voto popular. E o que isso significa? Para mim, é um fato muito inquietante. Será mais uma crise que vai minar a legitimidade do sistema político americano, que já sofre realmente uma crise de confiança muito grande com a presença de alguém como Donald Trump no centro do palco. É uma democracia, digamos, cada vez mais heterodoxa, com Donald Trump conduzindo os caminhos do país ainda mais poderoso do mundo.